Você já encontrou alguém que, apesar da idade adulta, parece nunca ter deixado de ser adolescente? Uma pessoa que vive sonhando alto, cheia de ideias brilhantes, mas que raramente as concretiza? Alguém que rejeita responsabilidades, foge de compromissos e parece mais preocupado em preservar a liberdade do que em construir algo sólido? Esse é o fenômeno que Carl Gustav Jung chamou de puer aeternus, o arquétipo do eterno menino. Mas é importante entender: o puer aeternus não é só negativo. Ele traz consigo a força da imaginação, da esperança, da criatividade e do espírito de renovação. É o que nos impulsiona a sonhar, a não aceitar limites, a buscar horizontes maiores. O problema surge quando essa energia não é equilibrada pela maturidade, quando o indivíduo vive apenas de sonhos, evitando o peso do real. Carl Jung desenvolveu sua psicologia analítica ao perceber que a mente humana não era apenas moldada pela experiência pessoal, mas também por imagens e padrões coletivos que carregamos inconscientemente. Ele chamou isso de inconsciente coletivo, uma espécie de memória simbólica da humanidade. Dentro desse inconsciente coletivo vivem os arquétipos, imagens primordiais que moldam nossos comportamentos, sonhos e emoções. O puer aeternus é um desses arquétipos. Ele representa o jovem eterno, sonhador, idealista, criativo, mas também instável e incapaz de lidar com a realidade concreta. Para Jung, o puer simboliza um estado da psique que resiste ao processo de individuação, ou seja, ao caminho de amadurecimento interior que leva o ser humano a se tornar inteiro. Em vez de integrar responsabilidade, disciplina e limites, o puer prefere viver em potencial, sem concretização. Marie-Louise von Franz, discípula direta de Jung, escreveu extensamente sobre esse arquétipo em seu livro Puer Aeternus. Ela descreve como esses indivíduos podem passar a vida inteira pulando de projeto em projeto, de relacionamento em relacionamento, sem nunca se estabelecerem. Segundo ela, o puer vive num estado de encantamento com possibilidades infinitas, mas incapaz de suportar a frustração e o esforço que a vida exige. Aqui está a chave. O puer não é apenas uma fase da juventude, mas um padrão que pode aprisionar adultos por toda a vida. O arquétipo do eterno menino não nasceu com a psicologia moderna. Ele é tão antigo quanto os mitos da humanidade. Desde as primeiras civilizações, encontramos narrativas sobre personagens que nunca crescem, que vivem em constante fuga ou que encarnam a leveza da juventude. Na mitologia grega, Ícaro é talvez o exemplo mais conhecido. Filho de Dédalo, ele ganhou asas feitas de penas e cera para fugir do labirinto de Creta. Seu pai o advertiu para não voar alto demais, pois o sol derreteria a cera. Mas Ícaro, tomado pelo desejo de liberdade, ignorou o aviso e subiu cada vez mais até cair no mar. Ícaro representa o puer em sua essência, a busca pela transcendência sem reconhecer limites. Sua queda é o destino de quem vive apenas no sonho, sem respeitar a realidade. Outro deus grego que ilustra aspectos do puer é Dionísio, o deus do vinho, da festa e do êxtase. Dionísio traz a energia da espontaneidade, da quebra de regras, da intensidade emocional. Assim como o puer, ele inspira criatividade e transformação, mas também pode levar à destruição e à loucura quando não equilibrado. Eros, o deus do amor, também é retratado como um jovem eterno, muitas vezes travesso e imprevisível. Ele simboliza a paixão súbita, o impulso vital, mas também a incapacidade de manter vínculos estáveis. No cristianismo, a figura do menino Jesus carrega outra dimensão do puer: a pureza, a promessa de renovação, o início de um novo ciclo. Mas o próprio caminho de Cristo mostra a necessidade de amadurecimento e sacrifício. Não se permanece criança para sempre. No hinduísmo, o jovem deus Krishna é retratado em muitas histórias como travesso e encantador, seduzindo gopis com sua flauta. No entanto, ao contrário do puer aprisionado na imaturidade, Krishna amadurece para cumprir seu dharma. Isso mostra que o arquétipo pode ser integrado de forma positiva. Esses exemplos revelam que o puer é universal. O eterno jovem, encantador e perigoso, que inspira transformação, mas também corre o risco da autodestruição. Agora que entendemos a base arquetípica, vamos olhar para o cotidiano. Como identificar o puer aeternus em nós ou em pessoas próximas? O puer evita compromissos que exijam constância. Ele pode ser brilhante no início de um projeto, mas perde o interesse quando surge a necessidade de disciplina. Por isso,
É comum que pule de emprego em emprego ou de relacionamento em relacionamento. O homem criança vive projetando o futuro. Um dia vou escrever um livro, um dia vou abrir minha empresa, um dia vou viajar o mundo. Mas esse um dia raramente chega. Ele vive no potencial, não na concretização. Para o puer, amadurecer é sinônimo de prisão. Ele teme envelhecer, teme a rotina, teme qualquer coisa que limite sua sensação de liberdade. Isso pode se traduzir em uma recusa em casar, ter filhos ou assumir compromissos de longo prazo. O puer sente tudo com intensidade. Apaixona-se rápido, entusiasma-se com novas ideias, mas a chama se apaga com a mesma rapidez. Falta-lhe a capacidade de perseverar. Apesar do discurso de liberdade, o puer frequentemente depende dos outros, financeiramente, emocionalmente ou até psicologicamente. Ele pode viver na casa dos pais até tarde, contar com o apoio de parceiros ou amigos para se sustentar. É importante frisar: o puer não é apenas negativo. Ele costuma ser encantador, criativo, inspirador. Pessoas com essa energia podem motivar os outros, trazer frescor e novas perspectivas. O problema está no desequilíbrio, quando esse padrão domina a vida toda. Para Jung, todo arquétipo tem um lado luminoso e um lado sombrio. No caso do puer, sua sombra é a imaturidade crônica. O puer pode parecer generoso, sonhador e livre, mas muitas vezes está preso em uma forma de narcisismo. Tudo gira em torno do que ele deseja, de como se sente, de como os outros podem nutrir sua fantasia de liberdade. Quando confrontado com responsabilidades, o puer pode buscar fuga em prazeres imediatos. Drogas, álcool, sexo casual, jogos ou até espiritualidade superficial. Ele prefere experiências intensas e passageiras a compromissos duradouros. No amor, o puer pode ser o parceiro mais apaixonado, no começo. Mas diante da rotina, perde o interesse, sente-se sufocado e foge. Esse padrão gera ciclos de paixão e frustração, tanto para ele quanto para quem se relaciona com ele. No trabalho, o puer costuma ser criativo e inovador, mas se cansa rapidamente. Ele pode trocar de área, de emprego ou de cidade em busca de novidade, mas raramente constrói uma carreira sólida. Outro ponto importante é a fuga espiritual. O puer pode se apegar a crenças mágicas ou fantasias esotéricas, como forma de evitar o contato com a realidade. Fala muito sobre iluminação e propósitos grandiosos, mas sem prática concreta de transformação. No fundo, a sombra do puer é uma recusa em crescer. Essa recusa, porém, não o liberta, mas o aprisiona em um ciclo de frustração e vazio existencial. Sim, embora o termo homem-criança seja o mais usado, o arquétipo do puer aeternus também se manifesta no feminino. A mulher puer pode ser aquela que vive em busca de ser cuidada, que evita responsabilidades adultas e prefere viver em um estado de leveza permanente. Muitas vezes, espera ser resgatada, como uma princesa em contos de fadas. É comum que a versão feminina do puer busque parceiros que representem o arquétipo do Senex, o homem maduro, responsável. Isso cria uma relação complementar. Ela traz leveza e frescor. Ele traz estabilidade. Mas quando desequilibrada, essa dinâmica se torna uma relação de dependência. Assim como o puer masculino, a mulher puer pode ser extremamente encantadora, sedutora e criativa. Mas quando não amadurece, corre o risco de viver relações superficiais e de se perder em fantasias românticas. Enquanto no homem o puer muitas vezes se manifesta na recusa em se comprometer, na mulher ele pode aparecer como uma recusa em se responsabilizar por si mesma, esperando que o outro cuide dela. Ainda assim, ambos compartilham o mesmo núcleo, a dificuldade de crescer. O campo dos relacionamentos é, sem dúvida, um dos terrenos onde o puer aeternus mais se revela. Isso porque o amor exige compromisso, constância e a capacidade de enfrentar conflitos. Para o homem-criança, esses elementos soam como prisões. No início de uma relação, o puer é absolutamente encantador. Ele é romântico, criativo, faz declarações apaixonadas, promete mundos e fundos. Sua energia juvenil seduz facilmente. Muitos parceiros descrevem a experiência de se relacionar com um puer como viver um conto de fadas, no começo. No entanto, conforme a relação se estabiliza e surgem responsabilidades, pagar contas, dividir tarefas, enfrentar crises, o puer começa a sentir-se sufocado.
O que antes era encantamento se transforma em tédio. Ele passa a idealizar novas possibilidades, outros parceiros, outras aventuras. Esse padrão pode se repetir várias vezes. Paixões intensas seguidas de fugas repentinas. O puer pode terminar relacionamentos abruptamente, sem dar explicações claras, apenas porque não suporta a ideia de estar preso. Muitas vezes volta arrependido, mas repete o ciclo. Frequentemente, o puer atrai parceiros que representam o arquétipo do Senex, pessoas mais estáveis, responsáveis, cuidadoras. Essa relação pode ser complementar. O puer traz leveza, o Senex traz estrutura. Mas se não houver equilíbrio, o Senex pode sentir-se explorado, enquanto o puer sente-se aprisionado. Pergunta reflexiva. Você já viveu um relacionamento em que parecia estar cuidando de alguém que não queria crescer? Ou, ao contrário, já se sentiu sufocado por alguém que queria te prender, quando tudo o que você queria era liberdade? O puer não se limita à vida amorosa. Ele também aparece fortemente na vida profissional. O homem criança geralmente é extremamente criativo. Tem ideias brilhantes, enxerga possibilidades onde ninguém mais vê, é capaz de iniciar projetos inovadores. O problema surge quando chega a hora de sustentar esses projetos com disciplina e rotina. Nesse ponto, o puer perde o interesse e busca algo novo. É comum que essas pessoas tenham currículos cheios de mudanças. Cursos inacabados, empregos abandonados, projetos deixados pela metade. Isso pode gerar uma sensação constante de frustração, de nunca ter construído algo sólido. Vivemos numa era que, de certo modo, valoriza e até estimula o puer. O marketing vende juventude eterna. As redes sociais reforçam a ideia de novidade constante. A economia de consumo premia quem está sempre atrás da última tendência. O puer se sente em casa nesse mundo. Mas essa mesma sociedade cobra resultados concretos. E é nesse ponto que o puer entra em conflito. Ele deseja liberdade, mas o mundo exige responsabilidade. Não é à toa que muitos psicólogos falam hoje em adultescência. Uma geração de adultos que permanecem psicologicamente adolescentes, adiando ao máximo a entrada plena na vida adulta. O puer aeternus não é apenas um fenômeno individual, mas também cultural. Pergunta reflexiva. Você sente que a sociedade em que vivemos estimula mais a busca pela novidade e pelo prazer imediato do que a construção sólida e responsável? Na psicologia junguiana, todo arquétipo precisa ser equilibrado por seu oposto. O contrário do puer é o Senex, o arquétipo do velho sábio, da disciplina, da ordem e da responsabilidade. O Senex é aquele que constrói, que sustenta, que organiza. Ele representa a maturidade, a paciência, a capacidade de enfrentar limites. Sem ele, o puer se perde em sonhos e nunca realiza nada. Mas o Senex também tem sua sombra, rigidez, frieza, autoritarismo, pessimismo. Enquanto o puer vive em excesso de liberdade, o Senex pode viver em excesso de regras. O amadurecimento psicológico exige a integração desses dois polos. O indivíduo precisa da leveza do puer para sonhar e criar, mas também da disciplina do Senex para realizar. Um sem o outro é incompleto. Jung dizia que a vida adulta saudável exige o equilíbrio entre esses dois arquétipos. É nesse confronto que ocorre o crescimento. Quando o puer enfrenta o Senex dentro de si, aprende a lidar com a realidade sem perder o espírito criativo. Exemplo clínico, baseado em relatos de von Franz. Muitos pacientes chegavam à análise se queixando de não conseguir manter empregos ou relacionamentos. Jung e von Franz viam isso como a resistência do puer em aceitar a presença do Senex. Só quando o indivíduo aprendia a respeitar limites, sua vida começava a tomar forma. O desafio não é matar o puer, mas integrá-lo. O primeiro passo é a consciência. É preciso admitir: sim, eu tenho medo de amadurecer. Sim, fujo de responsabilidades. Só o reconhecimento abre espaço para mudança. Ninguém se transforma de uma hora para outra. O caminho é assumir pequenas responsabilidades, gradualmente. Pode ser um compromisso de trabalho, um relacionamento estável, um projeto pessoal que exige constância. O puer precisa aprender que disciplina não é prisão, mas liberdade. Quando assumimos compromissos, criamos raízes que nos permitem florescer. É como uma árvore. Só cresce para o alto quem também aprofunda suas raízes. Se o puer busca a espiritualidade como fuga, cai em ilusões. Mas quando pratica uma espiritualidade autêntica,
feita de silêncio, disciplina, autoconhecimento, encontra o verdadeiro amadurecimento da alma. O dom criativo do Puer não deve ser perdido. Pelo contrário, deve ser usado de forma concreta, para construir algo que beneficie a si mesmo e ao mundo. Pergunta reflexiva: em que áreas da sua vida você sente que ainda vive como eterno adolescente? E em quais você já percebeu o crescimento do Senex, trazendo maturidade? O Puer Aeternus é um arquétipo fascinante porque simboliza um dos maiores dilemas da vida humana: o desejo de liberdade absoluta e a necessidade de responsabilidade. Ele nos lembra que não basta sonhar, é preciso realizar. Não basta buscar prazer, é preciso sustentar a vida. No entanto, a solução não é sufocar o Puer. Se fizermos isso, corremos o risco de cair no extremo oposto, a rigidez do Senex. O caminho está em unir os dois, viver com leveza e imaginação, mas também com constância e responsabilidade. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O Puer é parte dessa escuridão. Quando o iluminamos, ele se torna um aliado, a energia da juventude interior que nos mantém vivos, criativos e esperançosos. A vida plena não é ser eternamente jovem, nem ser eternamente velho. É aprender a dançar entre os dois arquétipos, reconhecendo o valor da liberdade e o valor do limite. Só assim podemos viver, não como crianças presas em corpos adultos, mas como seres humanos inteiros. Pergunta final ao público: você sente que já encontrou esse equilíbrio em sua vida? Ou ainda se vê oscilando entre a fuga do Puer e a rigidez do Senex? O problema do homem-criança não é apenas psicológico, mas também cultural. Vivemos em uma sociedade que cultua a juventude eterna, mas que também cobra maturidade e resultados. Esse conflito externo reflete o conflito interno que todos carregamos. O convite de Jung é claro: precisamos integrar, não negar. O Puer deve ser acolhido, porque ele é a fonte do nosso espírito criativo, mas deve ser educado pelo Senex, para que esse potencial não se transforme em vazio. No fundo, a questão do Puer Aeternus é um chamado à individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos. Isso exige coragem para assumir responsabilidades, mas também coragem para sonhar. Exige disciplina, mas também imaginação. Exige, acima de tudo, a disposição de crescer sem perder a alma. Se gostou, deixa like e se inscreva no canal.